Bom tempo para mim, bom tempo para você. Qual é o ativo mais caro que você tem? E em que você tem gastado ele? O ativo mais caro que a gente tem se chama o tempo. E o que a gente tem feito com o nosso tempo? Muitos de nós gastamos o nosso tempo com filme, com disse-me disse, preocupação, ansiedade, e isso impede de nós descobrir e ver realmente o potencial que somos nós aqui na Terra. A nossa fonte criadora do universo, com o tempo dele, ele utilizou para trazer à existência aquilo que não existia. Por quê? Porque ele sabia que a sua palavra dita no universo manifestaria terra, água, peixe e os alimentos. Como nós nos comparamos com as pessoas que estão em nossa volta, nós acabamos deixando o nosso tempo passar, preenchendo ele com mentira, fofoca, preocupação, ansiedade, e achamos que isso é normal. Até arrumamos um nome. A vida é muito dura, é muito difícil para viver. Por quê? Porque não descobrimos realmente a nossa função. E tudo que você vê se inicia num pensamento. Tudo que você enxerga, tudo que você vê de um carro, uma casa, um empreendimento, iniciou primeiro dentro de um pensamento de alguém. Ele pensou, começou a trazer a existência e hoje você vê manifestado andando ou um prédio ou uma vida que está em abundância, porque essa pessoa trouxe a existência primeiro no seu pensamento. Então o tempo é o ativo mais poderoso. Mais uma pessoa alienada, ela não consegue pensar, ela consegue ser um pau para toda obra, ela está sempre pronta para trabalhar, mas não utiliza um pensamento, e esse é o ativo mais poderoso. Grandes homens que você vê andando pela cidade, todos eles utilizaram dessa ferramenta e por isso tem êxito, por isso tem o descanso, por isso tem abundância no que faz, por causa que eles valorizam esse tempo. Eles não jogam o tempo fora assistindo filme, vendo série. Eles não fazem isso preocupado com religião, preocupado em como agradar alguém, mas faz tudo no seu termo, fazendo a vida atrair para eles aquilo que eles querem. Eles não aceitam o que a vida tem para oferecer. Você já viu que as pessoas saem, mas se Deus quiser, vai dar certo esse dia. Como se o dia dependesse de Deus, como se ele fosse uma pessoa mentirosa, uma pessoa sem responsabilidade. Por quê? Porque tudo que ele fez tem um propósito e tem um objetivo de prosperar. Mas quando você entra nessa linha de pensamento, se ele quiser, o que você faz? Você não esforça nada para que isso aconteça. Você, no final, não deu certo, fala, é a vontade de Deus. É a mentira sua de não querer prosperar. Porque todos os homens que ousaram fazer a vida acontecer através do seu pensamento, através da sua atitude, teve êxito. Vou te contar alguns. José teve êxito porque não estava atrás de dinheiro, estava disposto a usar o seu tempo com a utilidade para mudar a vida de alguém. Stallone, ele escreveu um filme lá sentado, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma condições ainda financeiras, mas escreveu ele participando, sendo o autor do seu filme. E quando ofereceram para ele um dinheiro pelo seu filme, ele falou assim, não, esse dinheiro não é o suficiente àquilo que eu vi. Eu vi eu sendo o autor, eu vi eu me realizando e sendo próspero, e eles falaram, não, eu vou te dar mais do que você te oferecer agora, nós te oferecendo tanto, vamos te dar mais. Ele falou, não quero. Eu quero ser o autor do filme. O filme só cabe eu como autor, não cabe outra pessoa. O salário do filme é meu. E aí eles teve que colocar, e onde ele teve êxito, porque ele não aceitou da vida o que eles tinham para oferecer. Ele se posicionou como um ser importante nessa terra. Certo homem estava dentro de uma concentração
de guerra, e ele via morte, ele via assassinato, ele via reclamação, ele via toda hora ao seu redor tudo que não era bom, mas os seus pensamentos, ele falou, eu vou viver uma vida com abundância, eu vou casar, eu vou viver, eu vou andar com esse carro, eu vou viver nesse prédio, eu vou viver nessa cidade, eu vou ter a minha esposa do lado. Ele não deixou o seu tempo ser preenchido com o que estava ao seu redor. Ele gastou o seu tempo com aquilo que ele queria. Ele não aceitou da vida o que tinha para oferecer. O que os guerreiros, que as pessoas que ditavam a ordem dizia que ia ser, ele falou, não, na vida daqueles que não crê pode até ser, mas na minha vida vai ser diferente. Eu vou desfrutar de uma vida com abundância. Eu não vou viver essa vida de escassez. Eu decidi ser e vou ser uma pessoa próspera e feliz nesse estado e nessa situação. Então depende de mim, de você, não depende de governo, não depende de ninguém. Depende de como você usa o seu ativo mais precioso, que é o tempo. Se você preenche em preocupação, ansiedade, em coisas inúteis, que não vai trazer nenhum benefício para você, certamente você vai ter a vida que todo mundo tem. Mas se você hoje decidir a mudar todo o seu ativo e canalizar ele para uma vida com abundância, pode ter certeza, a sua vida com abundância está dentro de você. É o resultado que você tanto procura, está em você, não está em nenhum outro lugar, a não ser em você mesmo. Tamo junto? Até depois do fim.